Shalom Adonai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos. Convido você a abrir a Santa Palavra na carta escrita aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 21, que tem como tema: como você tem andado? Você tem andado como sábio, aquele que é instruído, ou você tem andado como nécios, aqueles que são imprudentes e tolos? Então vamos comigo rapidamente aprender à luz da palavra como você tem andado. Muitas vezes achamos que estamos andando da forma correta, mas a palavra do Senhor vai mostrar qual é a forma correta que eu e você devemos andar. Acompanhe comigo agora, abra a Santa Palavra, Efésios capítulo 5, do 15 ao 21, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Oremos. Senhor majestoso, ó Senhor, a Tua palavra nos aviva, nos anima. Te agradecemos pela Tua poderosa, Senhor, palavra, que ela possa nos direcionar para que venhamos a andar conforme a Tua vontade. Amém. Nós estamos aqui numa carta maravilhosa. Essa carta, ela foi escrita da prisão. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta para os irmãos de Efésios. Essa carta, ela foi direcionada de Roma para um lugar conhecido hoje como Turquia. Geograficamente é localizada na Ásia Menor. Então nós vemos que essa carta ela foi escrita no ano aproximadamente 62 a 63 depois de Cristo. E quando o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta, ele tinha um propósito. E esse propósito era unidade. Que os irmãos, que a igreja, que o povo viessem a ter o mesmo pensamento, a mesma disposição, que caísse por terra toda a filosofia, toda a teoria, e que eles viessem a ter o mesmo objetivo. Então nós vemos aqui em Efésios capítulo 4, Paulo estava aprisionado, mas aquele que tem Jesus, aquele que tem o Espírito de Deus, mesmo ele encarcerado, ele é liberto, porque tudo aqui é momentâneo e é passageiro. Então o propósito nós vemos aqui é unidade. E essa unidade é debaixo da autoridade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos aqui o guia. O guia é a palavra do Senhor, é a Santa Escritura. Porque Jesus ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E embaixo da terra, nas regiões celestiais também. Então nós vemos que essa igreja aqui que foi escrita para os irmãos lá em Éfeso, ela fica na atual Turquia, como eu falei. E você pergunta qual a necessidade da palavra dessa carta, dessa palavra ser escrita lá. Porque lá existia uma idolatria. Lá na cidade de Éfeso, até os dias de hoje, tem um templo dedicado à deusa Diana.
Então o Senhor envia essa carta e toda idolatria, todo paganismo dedicado a essa deusa Diana cai por terra. Por quê? Porque o único que tem poder e autoridade não é Diana, é Jesus. Então nós vemos aqui no contexto, quando nós vemos aqui no capítulo 1, Deus em Jesus Cristo, Ele tem nos abençoado com bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais, nós vemos lá em Gálatas 5, a partir do 22. O Senhor tem nos dado amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, ou seja, e muitas mais bênçãos espirituais. E nós vemos também que quando nós chegamos no capítulo 1, versículo 4, fala que assim como Ele, o Senhor, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então nós vemos que se o Senhor tem me escolhido, tem te escolhido antes da fundação do mundo, nós podemos ter convicção em afirmar que os dons e as bênçãos do Senhor são irrevogáveis. Aquilo que o Senhor preparou para você não se perde. Não existe isso. Será que eu vou ser salvo? Será que eu vou para o céu? Será que o Senhor está comigo? Não, não existe isso. Se o Senhor te escolheu é porque Ele te predestinou. E quando Ele predestina, Ele capacita, Ele habilita. Então nós vemos aqui no texto, no capítulo 2 agora, fala que o Senhor nos libertou. Ele nos libertou de quê? De nós mesmos, da nossa arrogância. Ele nos libertou, libertos do pecado, para a salvação pela graça. Todo homem é pecador, como fala Romanos 3:23. Todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é o que? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. E nós chegamos aqui no capítulo, no contexto, capítulo 3 e 6 de Efésios, que fala da vocação dos gentios. Então, quando fala em Efésios 3:6, a vocação do gentio, está falando de mim. Eu não sou judeu, não sou hebreu, israelense, não. Eu sou brasileiro. Mas a vocação do gentio é o Senhor, através do seu sangue, através da sua maravilhosa graça, Ele me alcançou. Ele me escolheu, Efésios 1:4, antes da fundação do mundo. E hoje eu estou aqui falando dessa palavra tremenda para você. Então nós voltamos agora rapidamente para o capítulo 4, o contexto, Efésios capítulo 4, e fala da unidade da fé em santidade. Todo aquele que o Senhor escolhe, Ele vai, pelo poder da sua palavra, unir com outros que Ele também escolheu. Essa escolha, ela se dá a partir do momento que Ele sonda o meu e o teu coração. E a partir do momento que Ele sonda o meu e o teu coração, que nós temos acesso a escutar a palavra, nós somos atraídos pelo seu amor. Então, quando nós voltamos agora para o texto que nós lemos, o texto, ele faz um questionamento. Vede como andai. Então volte para o texto, Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais. Se você analisar o que significa vede, o vede aqui no grego, a Bíblia está dizendo vede como andais. O vede significa dizer que nós devemos ter discernimento. Então, o vede é eu e você. A gente tem que discernir. Significa dizer que tudo aquilo que eu e você vamos fazer, a gente tem que, vamos analisar. Será que isso que eu vou fazer é correto ou é incorreto? Será que isso que eu vou fazer é uma coisa assertiva ou não assertiva? Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter discernimento para não cometer erro, para não cometer falhas. Então, quando nós vemos aqui
Em Efésios 5, a palavra nos orienta: vede prudentemente como andais. Aí continua: não como nécios, e sim como sábios. Aí você pergunta, o que significa uma pessoa nécia? No grego aqui, nécio significa todo aquele que é insensato, todo aquele que é tolo. O insensato, ele age pelo impulso, ele não pensa nas consequências. E lá na frente, como nós sabemos, paga o preço. Porque todo delito, todo crime vai ser punido com o rigor da lei. Tanto a lei dos homens como a lei divina. Então nós aprendemos aqui em Efésios 5,15 que nós devemos ter discernimento. Tudo que nós vamos fazer, a gente tem que pensar com calma: o que é que eu vou fazer? Será que é uma coisa boa? Será que é uma coisa ruim? E prudentemente. Prudentemente aqui no original significa habilmente. Significa com atenção, com cuidado, moderadamente. Então nós já aprendemos que nécio é todo aquele que é tolo, todo aquele que é imprudente. Mas a palavra diz que nós devemos andar como sábios. Aí no texto aqui, no grego, que significa sábio na palavra de Deus? Sábio na palavra de Deus significa hábil, instruído, uma pessoa esperta, uma pessoa que só age quando tem convicção, quando tem amparo legal de que aquilo que você está fazendo é justo, é íntegro, é correto e não vai te causar nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de angústia, nenhum tipo de arrependimento ou remorsos. Então, andar como sábio é uma pessoa que é hábil, habilidosa, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa moderada e equilibrada. Nós vemos aqui, diligentemente, significa o que no texto? Efésios 5,15, prudentemente, aí o sinônimo de prudentemente é diligentemente. O que significa isso? Acuradamente. Significa no original meticulosamente. Então, toda a nossa forma de nos portarmos, de agir, o jeito como nós vamos falar, como nós vamos adentrar num recinto ou sair do lugar, tem que ser analisado acuradamente, meticulosamente, porque é assim que o sábio se porta. Agora vamos rapidamente para Efésios 5,16. Efésios 5,16, o contexto já nos diz que nós devemos andar como sábios, moderadamente, instruidamente, habilmente, com esperteza, no sentido da equidade, do respeito. Então nós devemos andar remindo o tempo. Aí você fala o que significa em Efésios 5,16, remindo o tempo porque os dias são maus. Então nós vamos ver aqui no grego, remir o tempo significa o quê? Significa fazer uso oportuno de toda a oportunidade que nós temos. Até porque o nosso tempo aqui na Terra, diante da eternidade, ele não é nada. No máximo, o ser humano aqui na Terra, ele vive 100, 120, 125. Imagina a tua eternidade. 1 bilhão de anos, 2 bilhões, 100 trilhões. Eternidade não tem fim. É toda eternidade. Então nós vemos aqui que remir o tempo é enquanto estamos aqui na terra, nesse corpo, nessa carne. Nós devemos aproveitar toda oportunidade. E isso se faz como? Fazer uso sábio e consagrado de cada momento, de cada ação, de cada fala, de cada pensamento. Então nós vimos aqui em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Então aquela mulher, aquele homem que quer ser sábio,
ele obedece. Temor ele respeita a palavra do Senhor. Ele respeita aquilo que o Senhor manda na sua palavra. E a ciência do santo é a prudência. O que é a prudência? A prudência significa dizer na Bíblia que antes de você fazer qualquer coisa, você tem que orar antes, consultar o Senhor conforme a sua palavra. Então nós vemos aqui remir o tempo. Eu e você não sabemos quando vamos dormir, quando vamos morrer no Senhor. Então devemos aproveitar cada momento, cada oportunidade. Até porque 2 Timóteo, abra a palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, abra, o que é que diz? 2 Timóteo 2,4. Fala aqui: pregues a palavra do Senhor, inste a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então 2 Timóteo 4,2 fala que nós devemos falar do amor de Deus em todo o tempo, em todos os momentos, de forma sábia, não para causar incômodo. Não, se você está no metrô, é um lugar público. Você não é... O texto não está mandando você ficar gritando, dizendo aceite Jesus, obedeça, não. O pregar ali é na oportunidade que você tiver no metrô, no ônibus, na faculdade, você falar que Deus é maravilhoso, que Ele te ama, que Ele tem plano na tua vida. Isso com amor, isso com longanimidade. Longanimidade significa paciência. A paciência significa dizer que toda palavra que vai ser proferida da parte de Deus tem que ser com amor, tem que ser suave, tem que ser de forma harmoniosa, sem causar incômodo. Então nós vamos agora rapidamente para o versículo 17, estamos acabando. Como você tem andado? Você tem andado como sábio, hábil, instruído, esperto, ou você tem andado como nécio, como tolo, ou imprudentemente, faz as coisas pelo impulso, sem pensar, sem medir as consequências? Então nós vemos aqui, Efésios 5,17, fala: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então a palavra do Senhor nos orienta que todo aquele que quer andar como sábio, primeiro ele deve conhecer qual é a vontade do Senhor. Quando nós conhecemos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, nós conseguimos, pela sua força, andar como sábio. Nós vemos isso aonde? Aqui na sua palavra. Procurar compreender qual a vontade de Deus, o que significa no grego, aqui no texto, Efésios 5,17. Significa dizer que nós devemos conhecer os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, as suas ordenanças, os seus preceitos. Nós vemos isso. E quando nós conhecemos os mandamentos, a vontade, a lei de Deus que está na Bíblia, o que é que acontece? Acontece que nós vamos andar com prazer. Nós vamos andar com satisfação e gozo e com alegria. Nós vemos isso aonde? 1 Timóteo, capítulo 2, o 3 e o 4. Fala: pois isto é agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens venham a ser salvos e cheguem ao pleno conhecimento, como fala na palavra, da verdade. Então em 1 Timóteo 2, 3 e 4 fala que o desejo do Senhor é que nós estejamos orando por todos os homens, todas as mulheres, para que eles venham a conhecer ao Senhor e, consequentemente, chegue ao pleno conhecimento da verdade e venham a ser salvos. Efésios 5,18, rapidamente, o que é que diz? E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O vinho aqui, no literal, é isso mesmo que você está pensando. É no teu momento de folga, de lazer, você beber.
independente de qual seja a bebida, se é uísque, se é cerveja, se é licor, toda bebida que tem álcool, ela tira a nossa sobriedade. E o Senhor não se agrada. O Senhor quer que todo homem, toda mulher de Deus ande como você tem andado, como sábio. Então todo aquele que é sábio, ele se afasta do álcool. Por quê? A bebida que tem álcool, ela tira a nossa capacidade de pensar, de raciocínio. Então é necessário eu e você que estejamos em todo tempo, em todo momento, sobriamente, ou seja, longe de qualquer psicoativo, de qualquer substância que tire a nossa compreensão racional. Então nós vemos aqui, como fala lá em Atos 4:31. Atos 4:31 fala que a igreja, ela estava orando, porque Pedro e João estavam presos. Mas a igreja orou, a igreja estava fervorosa, unida, e o Senhor poderosamente libertou eles. Só que lá em Atos 4:31 fala que enquanto a igreja estava orando, a terra tremeu, o lugar estremeceu. O que significa isso? Significa confirmação divina. Aquele tremor ali não foi só um abalo sísmico das placas tectônicas, como falam os geólogos, não. Ali o Senhor estava se manifestando e declarando que estava com o povo de Deus. É como fala também no versículo 19. Vamos lá para Efésios 5:19. Como você está andando? Como sábio ou como nécio, que é tolo e imprudente? O sábio, ele é instruído, porque ele lê, ele conhece a palavra, os mandamentos. Então, Efésios 5:19, estamos acabando, o que é que diz? Que nós devemos o quê? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Está falando aqui que nós devemos louvar e se comunicar com salmos. Por quê? O salmo na Bíblia é uma poesia. Todo salmo ele foi cantado, é uma melodia. Hoje em dia nós temos a harpa, temos os salmos e hinos, mas como nós devemos nos comunicar? A palavra é clara, com oração, com louvor, com cânticos espirituais, como fala na Santa Palavra. Então, quando nós abrimos aqui Colossenses 3,16, o que é que fala? Para que eu e você venhamos andar como sábio. Colossenses 3,16 fala, habite, abra a palavra, fala, Colossenses 3,16 fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e que vós ensinem uns aos outros e vos aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantando hinos e cânticos espirituais. No versículo 20, para que nós venhamos a encerrar o 20 e o 21, o que é que diz? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, como é que nós devemos andar? A palavra, o texto Colossenses, fala que habite ricamente a palavra. Então devemos ler a palavra todo dia. Mas quando chegamos em Efésios 5:20, como é que eu devo andar? O texto já diz, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de Jesus. Significa dizer que na nossa vida diária, em todos os momentos, em todas as situações, em tudo, não só naquilo que é benéfico, mas naquilo também que é danoso, que é maléfico, aquilo que causa angústia, em todos os momentos, em todas as situações, mesmo que seja um acidente, ou que seja uma enfermidade, ou uma porta fechada, nós devemos em tudo agradecer. 1 Tessalonicenses 5,18 também na Bíblia corrobora, confirma essa palavra. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Colossenses também, abra aí, Colossenses 3,17 confirma, tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Então a palavra do Senhor, Colossenses 3,17, fala como é que eu e você devemos andar.
em tudo que você fizer, em palavra, dando glória, em ação, em ações, atitudes, em práticas, dando glória ao nome do Senhor Jesus. Em conclusão, a graça de Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos liberta do pecado e nos coloca no reino do Filho do seu amor, e que nós possamos então, a partir dessa palavra, a partir de hoje, andar como sábio, como pessoas instruídas habilmente na palavra, e não como imprudentes e tolo. Que você venha, a partir da palavra de hoje, Efésios 5, do 15 ao 21, portanto, vede prudentemente como andais. Então nós vemos que nós devemos andar como quem? Como sábio. E o sábio, ele faz o quê? Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E até o próximo programa, a poderosa palavra de Deus. Amém.